tu fala que as mulheres estão nessa intersecção, nessa encruzilhada de opressões, né, entre o machismo e o racismo. Então, queria que tu falasse um pouquinho desse lugar em que a mulher negra tá, né, ou é colocada, enfim, e falasse também sobre como a partir do momento em que a gente tem o feminismo negro, quando a gente começa a conhecer esse conceito, que ele se torna um divisor de águas, né? De um antes e depois do feminismo, assim, quando o feminismo negro nasce, enfim. Na verdade, assim, uma das coisas que me dá uma inquietação é que o feminismo hegemônico, né, o feminismo é um só. A gente fala feminismos plurais porque ele vai ter uma série de diálogos que vai propor, né, uma série de vertentes, de diálogos. Então, por isso que ele é plural, porque não existe esse modelo único de mulher, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode desconectar o feminismo negro desse todo. Então, a gente tem o diálogo do feminismo indígena, a gente tem o diálogo do feminismo das mulheres trans, das mulheres prostitutas, das mulheres negras, das mulheres LGBTs, enfim. A gente tem vários diálogos de feminismo. Você tem as mulheres feministas campesinas, que eu tive contato esse tempo atrás, eu achei fantástico. Faz toda uma luta de agroecologia e cultura alimentar, o feminismo das mulheres quilombolas. A gente tem vários diálogos de feminismo. Mas esses diálogos, eles não estão aí para anular o feminismo. Não existe um feminismo branco, existe um feminismo. E aí dentro desse feminismo você vai ter as camadas ali de diálogos mais específicos. E uma confusão que infelizmente ainda acontece muito é essa sensação de que está separado. E essa sensação só acontece porque dentro do feminismo existe a reprodução da questão racial, né? Então a gente vai se chocar com as mulheres brancas na questão racial, e esse choque, ele não vai ser confortável nem agradável, e ele vai sim dar uma impressão de separatismo. Mas a partir do momento que as mulheres brancas vão entendendo do que se trata, a gente vai aí começa a eliminar essa sombra, né, de que existe uma coisa separada. Agora sim, quando a mulher negra toma conhecimento que existe uma parte do feminismo que vai olhar para os problemas dela, aí sim é um divisor de água, porque a gente se interessa mais, né? Enquanto a gente está pensando ali, por exemplo, só nas sufragistas, a gente fala, pô, legal, a mulherada foi fazer toda essa movimentação a favor do voto e tal. Mas a gente não consegue se sentir tão familiarizada assim. Então você fica com um pé lá e o outro fora, que é o que aconteceu comigo quando eu era mais jovem. Sim, eu pensava, legal isso, mas eu tenho aqui umas outras questões que pra mim talvez fossem até mais importantes. Exatamente, né? porque as mulheres estavam brigando para ter o direito de votar, né? Mas as mulheres negras estavam com outras demandas em jogo. Né? Então, aí quando você fica sabendo, olha, mas tem o feminismo aqui das mulheres domésticas, tal, a mulher branca estava lutando para conseguir ir para o mercado de trabalho. Só que a gente já estava ali no mercado de trabalho, a gente estava vendendo quitutes na rua, a gente estava nas lavouras quando era escrava, enfim. Então, existem aí características diferentes, e quando a gente se dá conta de que tem um diálogo específico pra gente, aí a coisa fica mais interessante. Perfeito. E aí eu queria que tu conversasse um pouquinho com a gente sobre como a estética leva a gente à autoestima e como a autoestima nos empodera, né? Que eu fiz questão de abordar isso no livro. Primeiro porque a gente vê muitas mulheres achando, eu tô agora com meu black power, então eu tô empoderada, né? Então eu vou tirar uma foto nua e tô empoderada, né? E não é bem assim que funciona. A estética, ela é importante porque a nossa sociedade valoriza a estética, né? Então a gente tem essa necessidade de se sentir bonita. Eu já acho que a gente precisa passar um pouco disso e começar a questionar por que a gente precisa ainda se sentir bonita. A primeira coisa que um homem faz quando ele quer atingir a gente é chamar a gente de feia, né? Agora, porque ele sabe que a gente está muito conectada com essa necessidade de ser bonita. E essa necessidade de ser bonita, quem criou foi o patriarcado. Na verdade, a gente pode ser bonita ou não. Hoje eu tô bonita, amanhã não. Como os homens, eles têm uma liberdade de... Não é sempre que a beleza é algo que eles desejam ou que eles sentem importante. Eles querem ser bonitos quando eles querem conquistar uma moça,
né? Ou quando eles querem sair bem numa foto, mas no dia a dia eles não estão se importando tanto. Basta estar limpo e o cabelo cortado, a barba bem feita e tá tudo certo, né? Agora a gente não, a gente tem que estar com a unha feita, a gente tem que estar com a pele em dia, a gente tem que estar tudo no lugar, né? Então a gente aperta o peito, aperta a barriga, porque tem uma gordurinha pulando aqui. Então todos esses elementos que mexem com a estética, a sociedade impôs pra gente. Né? Então, por isso que eu quis trazer essa questão da estética. Agora, para a mulher negra, por exemplo, a estética ela é importante como fator de aceitação. Porque enquanto as mulheres brancas, todas nós mulheres, a gente tem que fazer esse questionamento do porquê que a gente realmente precisa ser bonita. Né? A gente pode não ser recatada, pode não ser do lar, mas bela a gente precisa ser. A gente tem essa necessidade interna. Então, todas nós temos que fazer esse questionamento. Agora, nós mulheres negras, a gente nunca ocupa o lugar das bonitas. A nossa beleza é sempre uma sub-beleza. Como diz a Sueli Carneiro, a gente é a anti-musa. Sim, né? É a mulher negra e bonita. Ela Exatamente. não é uma mulher bonita. A negra salta na frente de todas as possíveis qualidades femininas que a gente possa demonstrar. Né? Então, a estética, na verdade, para a mulher negra, e por isso que eu trago como questão para o processo de empoderamento, é mais no sentido de aceitação das características naturais que a gente tem. Né? Então, durante um bom tempo, foi muito difícil para a gente lidar com o nosso próprio cabelo. Eu acho que não tem nenhuma mulher negra que tenha, assim, as de agora que estão nascendo nessa última década aí, tem uma outra relação consigo mesma. Porque hoje em dia a gente tem as youtubers, a gente tem as mulheres negras na televisão assumindo seu cabelo e tal. Então é outra relação. Agora, da minha geração, de uma geração depois da minha, ainda tem essa dificuldade da gente conseguir se aceitar. Aceitar o nariz, aceitar a boca, aceitar o corpo, a sensualidade, enfim. Né? Então, a partir do momento que você começa a aceitar a sua estética tal qual ela é, você começa a se fortalecer. E é o que aconteceu comigo quando eu vi as meninas negras norte-americanas. A primeira vez que eu tive vontade de ter um cabelo mais parecido com isso que o meu cabelo é hoje em dia, foi vendo uma mulher negra, rapper, cantando lá com o seu cabelo Black Power, ou trançado, ou Rastafari. Então tinha essas referências. Então é importante sim a estética para a mulher negra no sentido de aceitação, até porque a identidade, né, a Grada Quilomba fala sobre isso, né? A nossa formação identitária, ela passa pela observação do outro. E a gente tem que se espelhar no outro para conseguir se achar normal, né? Pra gente conseguir entender que a gente é gente. Então, a estética vai trabalhar nesse sentido, de você começar a se perceber e se aceitar. Nesse sentido, por conta da nossa divisão racial, as mulheres brancas saem um pouco na frente. Porque desde cedo, a beleza delas é parcialmente aceita. Então, as mulheres brancas são as gatas, as bonitas, obrigada, as sensuais e tal. São as verdadeiras musas. Só que para elas também existem posições estéticas, né? Então tem algumas mulheres que vão sair desse padrão, né? Uma mulher que for mais gorda, ou uma mulher que, enfim, que não for abarcada pelo padrão que o patriarcado desenhou. Então ela também vai ter que fazer um trabalho de aceitação da sua estética para formar a sua identidade e aí se fortalecer. Agora, autoestima, eu acho também que a gente pode aprofundar mais sobre isso, porque muita gente confunde autoestima com você se olhar no espelho e se achar bonita. E não é isso exatamente. Aliás, eu acho que essa necessidade que a gente tem de ser bonita, né, o belo, recatada pode ir embora, o recatado do lar pode ir embora, mas o bonita tem que ficar. Isso está ligado à autoestima que a gente ainda não desenvolveu. Porque quando a gente está com a nossa autoestima amadurecida, tanto faz se a gente é bonito ou não. A gente sabe que a gente tem qualidades para além do que está sendo visto. Então, eu acho que a autoestima é muito além daquilo que a sua imagem projeta. É você, por exemplo, ter uma generosidade com você mesma. Não se exigir uma perfeição que não vai conquistar porque você é um ser humano. Então, de repente, você percebe que você é uma pessoa um pouco mais egoísta, ou uma pessoa um pouco mais mal-humorada. Você lida com isso. Você sabe que você tem outras qualidades. Então, você fala, vou fazer um trabalho aqui interior para deixar o meu egoísmo um pouco mais brando e fortalecer, por exemplo, a minha criatividade. E aí você vai lidando com o seu lado negativo, com o seu lado positivo e aceitando tudo isso como parte da sua humanidade. Não tem como a gente ser perfeita
né? Nós somos seres imperfeitos, mas a gente tem essas imperfeições justamente porque é um caminho de trabalho, de autoaceitação. Quando você aprende a perdoar e a lidar com as suas fragilidades internas, você enxerga o outro de um jeito mais generoso. Eu gosto muito de falar sobre a questão da inveja, por exemplo, porque as pessoas colocam inveja, o invejoso é um horror, uma pessoa execrável. E muitas vezes o invejoso ele é só uma pessoa que não entendeu que assim como ele tem defeitos, o outro também tem. Ele vê a vida do outro como perfeita e o outro como perfeito. E ele olha para si, para suas insatisfações interiores e vai inflando aquilo, vai potencializando aquilo na cabeça dele, é onde ele começa a invejar a pessoa e tal. Eu até uma vez arrumei uma encrenca porque a pessoa estava se gabando, falando, morre de inveja de mim. E aí eu virei e falei, olha, a pessoa que é alvo de inveja não deve ficar se sentindo muito. Porque a inveja tem mais a ver com a falta de amor próprio do invejoso do que com as qualidades do invejado. Né? Até porque às vezes o invejoso ele vai invejar uma coisa que o outro nem tem, na verdade. Né? Sim, vai invejar a visão que ele tem do outro. A visão que ele tem do outro, a projeção que ele faz do outro, que às vezes nem corresponde à realidade. Né? Então tudo isso, a autoestima ela é importante no processo de empoderamento, mas nesse sentido de você se afirmar a ponto de um certo momento um homem virar para você e falar, você é feia. Ele fala, tudo bem, mas eu sou inteligente, eu sou criativa, eu sou divertida, e você nem isso. Né? Então, nesse sentido que a autoestima precisa ser desenvolvida para contribuir aí com o processo de empoderamento. Perfeito. E a gente tem visto, como tu disse, mais propagandas, mais mulheres na TV aceitando seu cabelo, aceitando seus traços e tudo mais. Tu disse que isso é importante, né? Mas fala pra gente exatamente qual é a importância disso, a importância da representatividade. Eu acho que é importante a gente frisar isso, né? A importância da representatividade é você entender que existe uma normalidade com você, com a imagem que você tem, com aquilo que você representa. Uhum. Então, quando a gente tem, pegando o gancho do exemplo da televisão, como é que eu vou gostar do meu cabelo se eu ligo a televisão e todas as propagandas de shampoo estão colocando lá mulheres com o cabelo da Gisele Bündchen? Então, para mim, eu desde pequena vou ser bombardeada por aquela informação e eu vou ver as pessoas dizendo que aquilo é o ideal, que aquilo é a beleza única. Uhum. Então, eu vou crescer acreditando naquilo, eu vou internalizar aquilo de tal modo que toda vez que eu olhar para mim, eu vou buscar aquela imagem. E isso vai me enfraquecendo, porque é humanamente impossível que eu me iguale àquela mulher que está sendo oferecida para mim como padrão de beleza. Uhum. Então, eu começo a pensar, eu estou errada. É comigo o problema. Por que eu não nasci daquele jeito? Né? Por que eu não nasci daquela forma e tal? Então, esse é o significado da representatividade. Você se vê inserido dentro de um grupo, você assimilar a diversidade como algo natural, como algo que é de fato o que o mundo oferece. Nós somos diversos, existem vários tipos de beleza, várias maneiras de ser bonito, existe o bonito interno, existe o bonito externo, enfim. Essa é a importância da representatividade. Você precisa se enxergar no outro para entender que você também é gente. Enquanto você não consegue fazer isso, você pode chegar num momento da sua vida onde você vai lidar com isso, mas vai demorar muito tempo e às vezes os estragos são tão grandes que quando você começa a tomar essa consciência, às vezes é tarde demais. Uhum. Né? Às vezes, sei lá, você desenvolveu algum distúrbio, algum transtorno de ansiedade, uma depressão, tudo isso pelo sentimento de não pertencimento ao mundo que você vive. NUA, Content, Community and Workbase.